Bom, e para essa conferência, eu vou convidar o Santiago Munhoz Machado, ele é diretor na Real Academia Espanhola, a participação dele é virtual. O diretor possui uma bibliografia jurídica composta por mais de 50 livros e inúmeros artigos em sua especialidade. Inclui seu Tratado de Direito Administrativo e Direito Público Geral. Ele é editor do Diário del Derecho e da revista Cronista del Estado Social e Democrático de Derecho e membro do Conselho Editorial de outras revistas espanholas e estrangeiras. Santiago, a palavra está contigo. La situación del español en el mundo se enmarca. O espanhol, ele tem uma grande magnitude no mundo, ele pode ser comunicado em espanhol em mais de 590 milhões de pessoas. É um número que nos coloca em terceiro lugar no leque de línguas faladas, junto com o inglês, o chinês e o chinês mandarim. Então, os falantes de nativos espanhol, ou seja, pessoas que aprenderam no seio das suas famílias, somos 490 milhões aproximadamente. Então, ocupamos o segundo lugar nesta lista, depois do mandarim e adiante do inglês. E também o espanhol ocupa o segundo lugar como língua mais utilizada na internet. Mas ele tem pouca significância ou significado na comunicação científica, uma vez que essa comunicação é feita maiormente em inglês. O inglês é uma língua franca de comunicação na Europa, onde o número de hispanofalantes fora da Espanha representa números pouco importantes. Existe o fenômeno da imigração dos anos 50 e 70, e no mundo o espanhol tem muita força, tem muita pujança na Hispanoamérica e também nos Estados Unidos. Neste último país, cresce rapidamente por conta do aumento da população de língua espanhola. Tem pouca presença na África, que tem um crescimento demográfico importante, mas termina sendo insignificante o espanhol nos demais continentes. As consequências deste quadro são notáveis. É possível que, no futuro imediato, os Estados Unidos se convertam no segundo país com maior número de hispanofalantes nativos, depois do México e adiante da Colômbia e da própria Espanha. O crescimento global dos grupos sociais que se comunicam em espanhol, entretanto, pode diminuir e até mesmo se estancar. Quanto ao uso das redes, o crescimento do espanhol depende do número de pessoas que falam espanhol em todo o mundo. Considerando uma visão qualitativa, o domínio do inglês no âmbito científico continuará sendo muito grande. E a partir destas considerações, não seria supérfluo, mas inclusive de grande interesse, pensar em políticas do espanhol para cada um dos estados competentes. Essa responsabilidade não é exclusiva da Espanha, ainda que ela concerne muito aos nossos governantes. Talvez a primeira das políticas necessárias deveria estar dirigida a levar o idioma no contato com as outras línguas. A defesa das línguas minoritárias tem sua tradição própria, elas são faladas em vários países e se diz que o espanhol é a língua oficial ou é a língua de comunicação dominante. Isso é uma coisa razoável. As línguas têm valores culturais e identitários muito relevantes que são necessários de se conservar e promover. Isso está no artigo 3º da Constituição da Espanha, de 1988. Em outros países de fala de língua espanhola, as constituições também prescreveram leis similares. Essas normativas ou legislações que garantem
O progresso das línguas minoritárias também asseguram essa vigência como línguas de comunicação ou de ensinamento, e isso tem a ver na Espanha com os territórios específicos como o catalão, o basco e o galego, e também nas Américas quanto às línguas originárias, as línguas faladas antes da chegada dos espanhóis. São línguas centenárias essas línguas envolvidas, então os estados escolheram para a proteção dessas línguas, as línguas matrizes ou gerais, utilizadas como línguas francas dentro de territórios amplos, como Nahuatl, no México, as línguas maias da América Central, o Quechua no Peru e outras áreas também andinas, ou o Guarani no Paraguai e territórios limítrofes. Com tudo isso, como eu dizia antes, temos situações inquestionáveis, temos políticas de proteção que às vezes deixa sem apoio à língua espanhola, que também é um valor cultural e identitário de grande envergadura, é um pilar essencial para as nações americanas também, com quase 200 anos, e também na própria Espanha, desde a fusão dos reinos há 500 anos. Isso tudo é constatável, é universal e às vezes pode debilitar, algumas situações pode debilitar a própria língua espanhola dentro das comunidades que falam a própria língua. As demais ações políticas devem lutar contra este estancamento. Existe um crescimento da população hispano-falante e esse crescimento pode ir diminuindo, então é interessante e importante trabalhar com o ensino do espanhol no mundo. Outros países orgulhosos da sua cultura, que não contaram com um crescimento demográfico tão destacado, como houve na expansão do espanhol, esses países acolheram o ensino das línguas a partir de suas instituições de ensino de línguas em todo o mundo. Nós temos o Instituto Goethe, o Deutsch, e também a Aliança Francesa, que são instituições importantes nesse segmento. São organizações educacionais eficientes e que significam milhões de euros de investimento por esses estados para que os seus idiomas nacionais sejam cada vez mais conhecidos e utilizados no mundo. A Espanha e outros países hispanofalantes assumiram com muito atraso essas ações educacionais. A aprendizagem que temos conta com o número de estudantes que vem em crescimento rápido. Estudar espanhol vem sendo uma tendência no mundo, mas ainda está longe dos milhões de pessoas que estudam, por exemplo, a língua inglesa. Temos uma vantagem competitiva diante do francês e do alemão, mas no caso do inglês é diferente, porque somos muitos os estados hispanofalantes que têm instituições docentes capazes de organizar o ensino e cursos de espanhol para estrangeiros. Temos muitas universidades da América que fazem esse trabalho com muito êxito. Alguns países têm estabelecimentos culturais semelhantes ao Instituto Cervantes, e é imprescindível a coordenação entre todos esses institutos e também políticas acordadas para isto. Então, em lugar de ensinar no estrangeiro ou de organizar cursos para estrangeiros, os escassos recursos disponíveis às vezes eram gastos com competições entre territórios que já falam espanhol, ou seja, implantando instituições lucrativas espanholas para ensinar o espanhol na América Latina ou criando, às vezes, barreiras territoriais a partir de diferentes centros de estudos. Então, os esforços educacionais são primordiais. Não podemos deixar de fazer esses esforços. No curto prazo, talvez não possamos desmobilizar o inglês como meio de comunicação política, econômica e científica. Nós temos domínios
que já foram conquistados e que são difíceis de remover nesse momento. Outra coisa importante, que é uma base com a qual contamos e que não pode se enfraquecer, é a unidade da nossa língua. O espanhol falado em todo o mundo obedece às normas que são estabelecidas há 300 anos, já pela Real Academia Espanhola. Os colaboradores da RAI, da Real Academia, conseguiram firmar e estabelecer um léxico no seu dicionário e estabelecer o uso da sua gramática e ortografia. São conquistas de valor extraordinário, porque evitaram a diversificação do nosso idioma a partir do tronco castelhano comum. O espanhol na América apresenta uma diversidade que enriquece a nossa língua, mas não coloca esse valor enorme da unidade. A Real Academia trabalha na formulação, ela não trabalha na formulação de nenhuma das políticas que tratam, das quais tratamos aqui. Ela cuida apenas dessa sua unidade de trabalho. Existe uma função primordial que é atribuída nos estatutos da RAI e ela se dedica com todos esses esforços, desde 1713, quando a Real Academia Espanhola começou com a preparação das suas grandes obras normativas, ela teve que decidir em que medida ela incorporaria aos seus textos formas particulares ou dialetais, e a decisão foi considerar também os forencialismos, ou seja, foi preciso considerar algumas linguagens próprias de grupos marginais. E com todos esses materiais, foi construída a doutrina da RAI, da Real Academia, de contato com as línguas ameríndias. Nesse contato, vimos algumas consequências de influências positivas e não de risco para a língua espanhola. O primeiro dicionário da Real Academia recolheu 150 americanismos. Mas foram muitas as dificuldades que encontraram os acadêmicos por falta de documentação direta do espanhol na América. Existe muita riqueza de americanismos também na edição de 1780 e nas edições também posteriores. A reação da Real Academia diante da insuficiência de americanismos surge mais a partir de 1784, na edição do dicionário acadêmico desse ano. Nesse dicionário surgiram mais americanismos, porque já estávamos com o funcionamento de algumas academias na América Latina e que contribuíram para isto. Aquela edição agradece muito às academias colombiana, mexicana e venezuelana da época. Neste ano entram também entram também as marcas das províncias das ilhas Antilhas, Cuba, Filipinas também, e aparecem também as marcas nacionais e supranacionais da América Meridional, Chile, Colômbia, Costa Rica e Equador. A edição de 1925 do dicionário representou uma mudança no tratamento dessa questão. Isso é explicado no prólogo desta obra de uma forma eloquente. O dicionário dizia que conseguiram também dar uma atenção especial para os regionalismos da Espanha e da América, usados pelas pessoas cultas também de cada país, vozes que estavam pouco representadas nas edições anteriores. O provincialismo da Espanha contém uma riqueza léxica de grande valor, porque conserva viva uma grande porção de vocábulos pertencentes ao antigo fundo patrimonial do nosso idioma. E, por outro lado, o americanismo traz as vozes hispânicas e certifica que a península, em alguns casos, fica
fica um pouco de lado para estas falas. Esses americanismos vêm com grandes vantagens que são apreciadas nesse dicionário de 1925 com relação aos anteriores. As academias da língua espanhola, ou das letras, como são chamadas em alguns países, começaram a se estabelecer a partir de um acordo da Real Academia Espanhola de 1870. Foram fundadas com o caráter de academias correspondentes, e o processo começa em seguida na criação da Academia Colombiana e depois, nos anos seguintes, surgem as academias do Equador e México. Nós já falamos em outras ocasiões da importância que possui essa arquitetura institucional, que se completa em 1951 com a criação da Associação das Academias de Língua Espanhola, SALE, celebrada em México durante o primeiro Congresso de Academias de Língua Espanhola. O segundo congresso ocorreu em 1956 na Espanha e ele deu um passo mais na formação das estruturas internacionais a serviço da nossa língua. Nesse congresso foi falado sobre a recomendação de que a SALE ampliasse e crescesse, assumindo compromissos nos diferentes estados, adotando a decisão de apoiar o financiamento e a boa organização dessas instituições. Desta forma, foi assinado em Bogotá, em julho de 1960, um convênio multilateral sobre a Associação de Academias de Língua Espanhola, baseado na convicção de que, mediante a exposição de motivos, baseou-se nessa ideia de que é obrigação dos estados fomentar a cultura dos povos e atender o patrimônio espiritual e a língua pátria dessas nações. E considerando os povos hispanos, continua na unidade da linguagem, e um dos autores que mais contribuiu para a força desse conjunto das nações. A unidade dá força para a nossa língua e permite que possamos augurar um futuro brilhante, como aconteceu durante a expansão do idioma no último século. Alguns problemas novos surgem sobre aqueles que eu já comentei anteriormente, principalmente aqueles que têm a ver com a revolução digital e o processo mesmo da inteligência artificial. Esse progresso técnico traz desafios que têm muito a ver com o trabalho básico da Real Academia Espanhola e da SALE. Entre esses desafios, a busca de maior clareza para a linguagem utilizada nas redes e também o uso da língua através da inteligência artificial que permita correções automáticas de textos, preparações de resumos, chatbox, traduções com assistente de voz, entre outras manifestações. A Real Academia Espanhola, para simplificar a ideia do impacto das tecnologias, da inteligência artificial sobre a língua, está agora aplicando e explicando que o número de máquinas que falam cresce exponencialmente e já é superior ao número de crescimento de hispanofalantes. Quanto às linguagens particulares utilizadas na rede, tratando da gramática, ortografia e léxico, devemos dizer que existe uma grande preocupação, porque parece surgir uma nova linguagem que tem pouca influência sobre a língua que utilizamos nas nossas comunicações, discursos e textos. Às vezes,
transcendem algumas palavras dirigidas que se incorporam às compreensões e normas à medida que constatamos que seu uso está sendo generalizado. Respeito às máquinas parlantes ou falantes que manejam a língua de qualquer forma, de qualquer maneira, estamos preocupados o potencial efeito degradante. A Real Academia Espanhola da Língua, sem nenhum problema, tem mantido sua autoridade linguística sobre os humanos, porque consegue se comunicar com os humanos. Agora, com as máquinas, é impossível estabelecer hoje um relacionamento semelhante. Foi ideado um projeto Língua Espanhola e Inteligência Artificial, LEIA. Dentro desse projeto, estabelecemos acordos com as grandes indústrias tecnológicas globais para que treinem as suas máquinas que utilizam inteligência artificial com os materiais e as normativas e as grandes bases de dados que a Real Academia acumulou ao longo desse tempo. Dessa forma, vamos conseguir que o espanhol que as máquinas falem não seja diferente daquele que falam as pessoas, e dessa maneira não vai se destruir a unidade, porque os responsáveis da fabricação dessas revolucionárias ferramentas possam dotar de uma língua espanhola não homologada e regulada por regras estabelecidas por seus próprios criadores. Precisamos de um mecanismo para verificar e controlar a realidade. Devemos cumprir esse papel desde a Real Academia Espanhola da Língua, porque parece muito com a função reguladora que a instituição exerceu desde o seu nascimento. Nesse sentido, temos comprovado o bom uso da nossa língua pela inteligência artificial e vamos dispor de mecanismos de certificação para ser feito dessa maneira. A Real Academia Espanhola da Língua plenária, que é o Santo Santorum da Língua, teve oportunidade de escutar há poucas semanas um diálogo entre uma máquina falante de um diretor para ter um primeiro contato com essa nova realidade linguística. A luta pela unidade continua, consequentemente, e o que já foi conseguido coloca a nossa língua numa excelente posição agora que estamos chegando às portas da destruição de Babel. Uma das mudanças linguísticas vai ser a tradução automática de textos. Imediatamente chegará a possibilidade de conhecer, sem abandonar a linguagem materna, qualquer texto que se coloque à disposição do público na internet. Quando isso aconteça, óbvio, parece que vai prevalecer uma língua sobre as outras como ferramenta de comunicação, especialmente científica. As ideias poderão ser expostas e os descobrimentos poderão se expor em qualquer língua sem necessidade de ser feita na língua de comunicação dominante. E com a segurança de que a informação vai beneficiar um universo de internet sem exceções. Os primeiros beneficiários vão ser línguas como o espanhol, com uma ampla base de usuários, porque vai ser mais eficiente o esforço de automatizar as traduções. Se se trata de uma língua que tem uma unidade estabelecida, é óbvio que vai chegar primeiro a essa grande operação da demoler as barreiras linguísticas. Isso é tudo que eu queria falar. Agradeço ao OIE e pelo convite para participar nesse congresso, nesse segundo Congresso Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, e desejo muito sucesso no desenvolvimento dessas suas atividades. Muito obrigado.